Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos aguardar daqui a pouco a professora entrar, Adriana Calvo. Eu vou tentar ver se eu consigo fixar o tema aqui. Olá. Vamos aguardando as pessoas chegarem. Vamos aguardar a professora. Olá, Camila. Vamos ver se a professora já entrou. Eu estou aguardando ela entrar. Oi, Carol. Vamos aguardar só um minutinho, gente. A professora entrar. Oi, Zeni, tudo bem? Boa noite. Isso. Agora, deixa eu ver se a professora já entrou. Vamos só aguardar. Hoje vai ser... Oi! Boa noite, Camila. Ai, Carol, eu tô doida que chegou o dia da nossa live. Ai, Zeni, você é sempre linda comigo, né? Você sabe que agora sou eu que arrumo meu cabelo. Deixa eu falar aqui com a professora, só um minutinho. Olá, Duda. Um minutinho, gente, eu estou pedindo, estou falando para a professora que eu estou aqui, para ela entrar. Hoje a nossa live vai ser assim, muito interessante, porque nós vamos falar dos cases de sucesso da professora e advogada. Oi, Lígia. Eu acho... Ah, agora a nossa professora já está ingressando. Olá, boa noite. Tudo bem, Patrícia? Eu estou bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Tá ouvindo bem? Muito bem. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem também. Ah, então tá ótimo. Primeiro, um prazer estar aqui com você. Já cumprimentei algumas pessoas que já entraram, outros vão chegando, né? Que esse horário é assim, as pessoas estão saindo do trabalho, vão no trânsito, ligam no celular. E eu queria falar um pouquinho rapidinho sobre o objetivo da nossa live, por que isso aconteceu, para as pessoas que estão chegando, talvez sejam pessoas que te seguem, né? Que não estão acostumadas já com a minha live. O objetivo da nossa live é passar para as pessoas... Oi, Michel, um aluno meu, que foi meu aluno da pós-graduação lá da FMU. Eu acho que eu vi o Antônio Carlos também Aguiar, meu colega. Oi, Antônio Carlos. Ah, cumprimenta, pode ir cumprimentando. A gente vai falando e cumprimentando, porque o que eu gosto dessas lives é essa coisa humana, sabe? De misturar, não é legal? Então, o objetivo é trazer pessoas que inspiram, para que o direito do trabalho e quem queira seguir qualquer vocação ligada ao direito tenha inspiração. E eu te convidei porque você me inspira. Eu não tive uma convivência tão estreita com você quanto outras pessoas que eu conheço, mas as poucas convivências que eu tive, a sua força, a sua
inteireza. Acho que o que eu mais consigo falar de você é a sua inteireza. Poucas pessoas conseguem ser inteira e você, para mim, me passa isso. E eu tenho um imenso prazer de te ouvir. E eu gostaria de que você já iniciasse sobre como que você escolheu essa carreira brilhante que você já tem. Então, em primeiro lugar, Patrícia, obrigada aí pelo convite, né? Nem sei se eu sou merecedora, eu falei para você, né? Tem tantos advogados brilhantes aí para você entrevistar. Eu falei, Patrícia, tem certeza que você quer falar comigo? E aí você disse não. E eu fiquei impressionada quando você me mandou o WhatsApp e você resumiu a minha personalidade em 3 linhas. Eu falei, nossa, mas ela nem me conhece tão bem. Como é que ela conseguiu, assim, captar, né? A minha essência. Eu falei, não, então eu vou, vai. Ela escolheu, eu vou. Mas volto a dizer que, assim, eu me sinto muito prestigiada de estar aqui nesse espaço de advogados que inspiram, né? E penso que, assim, tem muitos outros colegas melhores que eu que poderiam estar aqui. Então, eu vou ocupar esse espaço rapidinho aí para ver se eu consigo Mas realmente... o ponto de vista, para mim, de um bom profissional, ele envolve vários valores, né? E eu tive uma base dessa de valores com o professor Amaury. Então, ele também tinha alguns requisitos são muito importantes, mas você tem muitos requisitos. Então, é um grande prazer te ouvir. Obrigada, Patrícia. O Mauri também foi quem me inspirou, né, a seguir o Direito do Trabalho. Eu era aluna da USP no 3º ano, quando eu tive a disciplina com ele de Direito do Trabalho, e eu me apaixonei por Direito do Trabalho assistindo as aulas dele, né? Então, Olha, o professor, ele realmente ele tem esse papel de muitas vezes mudar a carreira de uma pessoa, né? Um papel, uma responsabilidade. Eu falo que é olha responsabilidade. quem entrou aí, a Francesca. Oi, Francesca. É uma Nossa amiga. É uma responsabilidade muito grande, né? E o Amaury realmente, assim, deixa muitas saudades aqui. Faço até um agradecimento especial a ele por todo o conhecimento que ele me passou e eu tenho certeza... Minha sobrinha, Ana, que acabou de entrar no doutorado lá na UNB Brasília. E eu tenho certeza que o Amaury inspirou muita gente, né? Ele é uma pessoa que realmente dá muitas saudades aí. Minhas homenagens a ele. Agora me conta como que você chegou no direito. Então, na verdade, assim, a gente conta lá de trás, é para contar tudo mesmo. Ah, eu quero saber a sua história. Você sabe que eu gosto de a história da pessoa, porque a história da pessoa faz parte de tudo dela. É, verdade. Então, na verdade, assim, eu sempre gostei muito de estudar. Minha mãe fala que eu sempre fui uma ótima aluna, só tirava 9,5 e 10 na escola. E enquanto a maioria das outras crianças brincavam de ser médico, brincavam de bombeiro, eu brincava de ser professora. Então, você brincava de ser professora? Já brincava de ser professora. E eu falava que eu queria ser professora. E também, quando eu tinha assim, uns 12, 13 anos, eu me lembro que era muito comum, quando tinha a prova, eu ajudar as minhas amigas a fazer revisão para a prova. Então, muitas amigas não estudavam nada, deixavam um dia antes da aula, vamos fazer revisão com a Adriana, que ela ensina melhor que a professora. E aí eu ficava memorizando com elas, né? Eu sempre tive mania de gravar, repetir várias vezes e gravar minha voz. Então, eu lia os livros, pegava um áudio, gravava a minha voz e depois ficava me ouvindo, repetindo a matéria. Não acredito. E as minhas amigas amavam, né? Elas iam super bem, assim. Então, assim, eu sempre gostei muito de estudar, né? Então, isso já me facilitou muita coisa. E quando chegou na época de escolher uma profissão, eu falei para o meu pai que eu queria ser professora. E meu pai, como belo espanhol, né, imigrante aqui no Brasil, disse de jeito nenhum. Professora nesse país morre de fome. Professora eu não deixo você ser. Não acredito. Verdade. Aí eu fiquei assim, meu Deus, e agora, né? Ele falou assim, 2 carreiras que você pode escolher, ou médica ou advogada. Aí eu falei, se eu não escolher nenhuma dessas faculdades, ele falou, eu não pago mais o colegial para você, nem escola. Você não. Espanhol duro, sabe? Espanhol duro, daquele jeito bem... Aí eu fui fazer colégio arquidiocesano, e no arquidiocesano eu tinha que escolher uma área, eu escolhi biomédicas. E falei, então eu vou tentar medicina. Aí quando eu estava em biomédicas, eu tive uma aula que era sobre laboratório, né, de dissecar animais.
E aí, nessa aula, tinha que levar uma carpa. E eu comprei uma carpa viva. E chegou lá, tinha que matar a carpa para dissecar a carpa. E eu não conseguia. Eu olhava para a carpa olhava para mim, eu olhava para a carpa, ela olhava para mim. Eu falei, você não vou conseguir matar esse bichinho, né? Aí o professor olhou para mim e falou assim, você tem que matar a carpa, daqui a pouco vai começar a aula. Eu falei, não, por que a gente tem que fazer essa aula com animais? Porque a gente não pode ler um vídeo, um slide, e eu tenho que trazer o animal e matar o animal? E aí o professor ficou bem irritado, né? E falou, a senhora é muito argumentativa, essas são as regras, têm que ser seguidas, e se a senhora não sabe lidar com vida e morte, médica não dá para ser. Eu falei, bom, se médica não dá para ser, professora eu não posso ser. Aí ele falou... Já descobriu essa profissão na hora, argumentativa. Assim, por que você não vai ser advogada? A senhora representa muito bem, fala muito bem, luta pelos direitos dos outros. Eu já era representante de sala, várias vezes eu já fui representante de sala. Se tinha algum menino na rua que brigava, vinham me chamar para eu ir defender. Aí eu falei, não, acho que talvez então eu vou ser advogada, né? Aí eu prestei pedagogia na PUC e direito na USP. Entrei nas duas. Comecei 6 meses de pedagogia e achei muito fraco, não fiquei muito estimulada. E já a USP, lá de São Francisco, eu fiquei encantada com as primeiras aquele aulas. prédio, né, Adriana? Só entrar naquele prédio dá uma... Nossa, você já fica arrepiada. É, uma emoção. Era aquela época que a gente tinha aula com Lewandowski, tinha aula com Carmona, tinha aula assim com professores que você ficava assim, né, babando. Magano, você deve ter tido. Magano, a Mauri Mascaro, eu tive aula com o Nelson Manriche. Eu saía de Goiânia para ir nos seminários da USP. Era fantástico, assim. E aí eu segui o direito, só que tem um detalhe que eu não falei para vocês. Quando eu era pequena, meu pai me colocou para estudar inglês. Então, quando eu tinha 15 anos, eu terminei o curso de inglês e o professor me chamou se eu queria dar aula para criança. E meu pai, como era um espanhol muito duro, ele não comprava as coisas para mim, aquelas coisas de menina, sabe? Tipo, eu quero vestido novo, eu quero não sei o quê. Então, para eu ter minha independência e ter meu dinheiro, eu comecei a dar aula de inglês com 15 anos. E aí fiquei até a faculdade de Direito, até o 3º, 4º ano, dando aula de inglês para ter o meu dinheiro. E quando eu fui fazer estágio no 3º ano é que eu parei de ser professora de inglês. Então, eu tive essa vantagem que quando eu me formei, eu fui para os Estados Unidos fazer um curso nos Estados Unidos. E por o fato de eu falar inglês fluente, quando eu estava nos Estados Unidos, eu fiz um estágio lá na UCI, na Universidade da Califórnia de Irvine, e o escritório de advocacia que atendia a empresa lá era um escritório aqui do Brasil, um grande escritório aqui do Brasil. Então você já conseguiu um trabalho. Eu já voltei com emprego garantido, porque eu estava fazendo curso lá e ganhando, e estudando direito americano. E aí começou minha vida de advogada, né? Olá, Michele. Aí começou minha vida de advogada, né? A advogada de grande escritório de advocacia. No começo... A Cruxem foi correspondente da Mascaro lá no Rio Grande do Sul, que também já foi minha correspondente depois que eu passei a ser advogada também solo. Ai, que bom cumprimentar as pessoas, é bom, né? Continua. É bom, muita gente querida aqui, a Michele, vi a Lígia. Muita gente não conhece essa parte da minha história e tô contando. Eu quero saber, eu adoro história. E aí eu voltei dos Estados Unidos, né? Enquanto que quando eu morava nos Estados Unidos, eu dividi o quarto com 2 roommates, as 2 arranjaram um namorado lá e ficaram. Eu não gostava dos americanos, voltei para o Brasil. E aí arranjei emprego aí no escritório. Aí eu fiquei praticamente 10 anos trabalhando em grandes escritórios de advocacia, não vou citar nomes aqui, mas assim, foi uma experiência fantástica, né? Porque eu tinha acesso a estudar, eu tratava com grandes clientes estrangeiros. E como eu falava inglês fluente, é difícil advogado na área trabalhista falar inglês. No início, eu fiquei um pouco como tradutora, sabe? Assim, eu ia para as reuniões com os sócios e eu meio ajudava na tradução. Então, mas eu fui aprendendo, né? E eu trabalhei muito tempo com demissão e contratação de altos executivos. Nossa! Expatriados. Por isso que quando eu fui fazer minha tese de mestrado na PUC São Paulo, o tema da minha tese de mestrado foi sobre contrato de trabalho do diretor de SA. Porque era a minha experiência prática, né? A minha experiência prática era já lidar com contratação de altos executivos. E foi neste momento que eu comecei a fazer algumas reflexões
de vida, né? Porque, assim, quando eu atendi os altos executivos, eu conversava muito e ouvia o depoimento deles e eu vi histórias, assim, fantásticas, sabe, Patrícia? De pessoas que diziam que tiveram todo o sucesso do mundo, ganhavam bônus e salários de milhões, mas que se arrependiam porque perderam muitas outras coisas para ter chegado até lá. Teve uma executiva que eu fui demitir e depois de 10 anos de empresa, eu fui fazer a destituição dela e a demissão dela e ela começou a chorar na minha frente e disse para mim, doutora Adriana, eu não vi os meus filhos crescer. Eu há 10 anos me dedico a essa empresa, eu praticamente não vi meus filhos crescer. Então, isso, assim, me chamou muita atenção, né? A que preço muitas pessoas conseguem o sucesso, né? A preço de abrir muita coisa. Então, assim, eu vi muitos altos executivos diziam para mim assim, doutora Adriana, ano que vem eu vou parar com essa vida maluca de trabalhar 14, 18 horas por dia e eu vou me aposentar. Aí chegava no ano que vem, e aí, vai parar? Não, sabe o que que é? É que minha esposa quer que eu compre um jatinho particular e aí eu preciso do bônus da empresa. Então, esse ano ainda não. Vou trabalhar mais 5 anos para comprar o jatinho particular. Nossa. Aí, entre 5 anos, o que que acontecia? O cara me ligava, eu ficava sabendo que ele infartou, teve um AVC, aconteceu alguma coisa. Então, eu tive muito esse lado de acompanhar trajetórias de pessoas de sucesso, os altos executivos que eu conheci, e também conheci esse lado, né, de que o sucesso também tem diferentes acepções. O que é sucesso para um não é sucesso para outro. E quando eu estava trabalhando nesses escritórios de advocacia, eu, de uma certa forma, segui um pouco esses exemplos. Eu trabalhava muito, Patrícia. Eu trabalhava 14 horas por dia, 16 horas por dia, Nossa. 8 horas por dia, sexta, sábado e domingo. Eu me lembro que teve uma ocasião que eu estava fazendo o fechamento de uma auditoria e eu tomei um tombo, caí e machuquei minha perna. E aí eu fui para o Hospital das Clínicas, que era o lugar mais perto, e eles engessaram o meu pé. E aí eu liguei para o meu chefe e falei para o meu chefe, para o sócio da área, que eu estava no hospital e que eu não ia poder trabalhar. E ele me disse, mas sabe aquela reunião de amanhã de manhã? O cliente antecipou e quer começar hoje, 7 horas da noite. E você tem todo o trabalho. Eu não posso fazer essa reunião sem você. Querida, eu mando o motorista aqui do escritório, ele pega você, você coloca um banquinho, você estica a sua perna, você faz a reunião e amanhã eu te libero. Nossa. E E aí, adivinha, Patrícia, o que eu fiz? o que você fez? Fui. Aí, naquele dia, eu vi que alguma coisa estava errada. Alguma coisa estava errada. Eu falei, alguma coisa está muito errada. Não deve ser assim que as coisas têm que ser. Fui, fiz a reunião. No outro dia, folguei um dia só. E naquela mesma semana, eu estava namorando um tenista, um professor de tênis. Ele terminou o namoro comigo. E ele Mais disse uma. que... Pois é, ele disse que estava terminando o namoro porque eu era inamorável. E aí eu perguntei para ele, por que inamorável? Como assim inamorável, né? O que que eu fiz? Aí ele disse, você só pensa em trabalho. Você liga para mim no domingo dizendo que, eu vou rapidinho no escritório, dar uma passadinha lá e já volto. E chegava às 5, 6 da tarde. E ele gostava de aproveitar o dia, né? Então ele falou para mim, você trabalha demais, você não aproveita a vida, você só vive para o escritório. E eu falei, será? Juro que eu não me enxergava assim. Eu olhava, eu era Você era um workaholic. Claro que eu gostava tanto do que eu fazia, os trabalhos eram tão fantásticos, eram tão estimulantes do ponto de vista intelectual. Mas imagina visitar a plataforma da Petrobras, tá lá atrás de tantos casos. Então, isso era muito estimulante. Só que E o aí comecei a jovem, né? A gente quer o mundo quando é jovem, né? quando a gente... E eu achava assim que não, isso é normal. Até que aconteceu uma situação que eu fui fazer uma audiência para defender um cliente, que aí é um caso, que é um case que eu vou contar aqui para você. Vamos começar a contar os cases, né? Vamos. Então, Olha, aconteceu mas um só que caso... fazer uma introdução antes de você começar o case, para as pessoas compreenderem como que é importante os cases. Por isso que esse tema foi escolhido. É uma coisa que eu gosto muito, porque assim, nas minhas aulas, aqui, alguns aqui estão aqui, são meus alunos, foi a Juliana entrou, Michel, todos foram meus alunos.
E nesse período, eu sempre pegava um caso e construía o conceito no caso. E eu soube, né, porque eu estava conversando com o Marcelo Mascaro, que você, numa dessas seminários, você comentou isso, que você também faz isso em um lugar que você dá aula, né? Acho que é FGV, né? Que é essa instrumentalidade. Então, eu acho muito rico você assimilar os conceitos pelos casos. Por isso que eu achei muito legal quando você teve essa sugestão. Então, assim, é muito importante que as pessoas entendam que a questão empírica é a incorporação do conceito. Então, é por isso que eu acho, assim, é só essa introdução que eu quero fazer para te dar essa... Eu acho que ajuda muito, né? A FGV tem como método didático das aulas que a gente sempre começa a aula com caso gerador. Então, a gente começa a aula com caso prático e trabalha a teoria em cima do caso prático, né? Então, eu também nas minhas aulas incorporo muito, eu acho que isso funciona muito, você mesclar teoria e prática, né? Porque faz a pessoa guardar, às vezes os alunos guardam muito mais o exemplo do que a teoria do que você falou. Eu tenho alunos que às vezes me encontram depois de 5, 10 anos e falam: ai, professora, lembra aquele caso que você contou em sala de aula? E aí? O recurso de revista subiu, você perdeu, ganhou. Então, é engraçado, né? E como eu já dou aula há muito tempo, né, o pessoal me encontra e quer saber como é que está o case, como é que está aquele caso. Então, eu estava te contando desse caso aí do executivo. Eu advogava para um grande escritório de advocacia e chegou uma ação trabalhista para eu fazer a contestação, que era de um diretor-presidente que estava sendo acusado pela secretária de assédio moral. Aí eu entrei em contato com o jurídico da empresa para fazer a preparação para a defesa e falei se eu poderia falar com o diretor-presidente. Aí o diretor-presidente respondeu um e-mail para mim dizendo que ele só tinha 10 minutos na agenda para poder falar comigo. Nossa! Seja alto executivo, não tem tempo para nada. Ele ia me dedicar 30 minutos, 10 minutos. Aí eu falei, tá bom, não tem problema. Em 5 minutos, para mim já é suficiente. Cheguei, entrei na sala dele de reunião e olhei para ele e falei, eu só tenho uma pergunta. Aí ele olhou assim para mim, só uma pergunta? Falei, só uma pergunta. O senhor fez ou não os atos que ela está dizendo na inicial que o senhor praticou? É tudo mentira o que ela escreveu na inicial? Ele olhou para mim e disse, sim, é tudo mentira, ela está exagerando, isso nunca aconteceu, é um absurdo, doutora, que depois de tantos anos essa secretária trabalhando comigo, ela entre com essa ação. Eu falei, então tá bom, só isso. O senhor não vai fazer mais nenhuma pergunta, doutora? Eu falei, não, o senhor coloca aí na sua agenda, dia 9 do dia tal, o senhor vai comigo na audiência. Aí ele olhou assim, branco, cirúrgica, cirúrgica. Aí ele olhou assim, branco para mim e falou assim, como assim você vai comigo na audiência? Eu falei, não, o senhor vai ter que falar isso para o juiz. Falando dessa forma que o senhor falou para mim, a gente ganhou um processo. Claro que eu sabia que você levar a própria parte como testemunha no processo, o depoimento dela é suspeito, porque ninguém pode fazer prova contra si mesmo. Mas eu estava trocando para saber se de fato o diretor estava falando a verdade ou não e se ele ia mesmo ou não. E claro que eu tinha outras testemunhas. Só que as testemunhas que eu fui conversar disseram para mim, doutor, eu não vou falar isso lá para o juiz, mas é verdade, eu desconfio que é verdade. Ele tem um jeito muito difícil de tratar as pessoas, ele é uma pessoa muito difícil. Aí tudo bem, fui para o dia da audiência, cheguei lá no dia da audiência, o diretor-presidente olha para mim e fala, isso é um complô. Aí eu falei assim, complô? Como assim complô? Ele olha quem é a testemunha dela. A testemunha dela era a outra secretária que ele teve antes dela. Então, por isso que ele falou que era um complô. As duas secretárias contra ele. Nossa. E eu falei, alguma coisa tem, né? Esse homem santo não é, né? Falei, que tá as bom. duas secretárias? E aí começou aquela vergonha. O que eu tô fazendo aqui? Né? Meu Deus, estou defendendo o lado negro da força, né? Aquela sensação de, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Tá bom, eu entrei para fazer audiência, aí a testemunha falou um monte de coisa, a outra também falou um monte de coisa, e eu lembro que eu abaixava a cabeça assim, né? Não queria nem olhar para a cara do juiz, né? De vergonha das coisas que eu estava ouvindo ali. Aí chegou uma hora que eu falei, excelência, eu trouxe como testemunho o próprio assediador. E era um homem, né? O juiz olhou para mim e disse assim, ele olhou para mim,
A senhora tem certeza? O assediador está aí? Eu falei, está, excelência. Ele falou, eu quero ouvi-lo. Eu quero muito ouvi-lo. Eu falei assim, Aí pedi para o meu estagiário ir buscá-lo. Quando o meu estagiário volta e fala, doutora Adriana, ele sumiu. Não está lá fora. Eu falei, olha no banheiro, ele pode ter ido no banheiro. Adriana, eu já fui no banheiro e ele não está lá. Aí eu olhei para o juiz e falei, excelência, o senhor me dá uma pausa, porque eu não estou localizando minha testemunha, eu desconfio que ela não está mais aqui, e aí eu vou precisar ligar para a empresa para pedir uma proposta de acordo. Aí o juiz, claro, doutor, eu acho melhor mesmo a senhora pensar talvez um acordo neste caso. Aí eu liguei para o jurídico da empresa e falei, olha, ele veio e sumiu, não está aqui, realmente as testemunhas estão comprovando tudo que está na petição inicial, e eu acho que nós deveríamos fazer um acordo, porque a gente vai perder esse processo. Aí a gerente jurídica falou, eu já estava achando que isso ia acontecer, doutora, fecha aí. Me fez uma proposta e eu fechei. Mas Então, olha que perfeição, é importante fazer alguma análise, porque você foi, atendeu o cliente, fez tudo o que devia e não se comprometeu como advogado num risco, ainda colocou a própria empresa para resolver o problema que ela já devia ter resolvido, sem você fazer... Nossa, foi demais isso. assim, e um compromisso com a ética, assim, uma coisa que eu falo para os meus alunos é assim, eu nunca consegui, como advogada, estar defendendo um cliente que eu não acredite na causa. Eu não sou muito boa nisso. Tem advogados que sentam na cadeira de qualquer um dos lados, falam coisas absurdas, praticam atos processuais que é pura litigância de má-fé e não tem um pingo de consciência pesada. Eu nunca consegui fazer isso, né? Eu nunca consegui fazer isso, assim, eu sou, não sei se é meu sangue espanhol, e eu me apaixono muito pelos casos que eu pego, e eu só consigo pegar os casos que eu acredito. E eu vibro muito com esses casos, eu me envolvo com o cliente, olha eu me envolvo com os casos. olha por que será que eu te convidei, né? E eu não sei se isso é uma qualidade, um defeito, mas eu sou assim, eu me envolvo com os casos, eu me envolvo, e pode ser uma causa de 1 milhão até uma causa de R$ 1, eu vou tratar do mesmo jeito. Para mim, o que importa é, de fato, a questão da justiça. Eu não consigo ver ninguém precisando de ajuda e eu virar a cara e ir embora, eu não consigo. É uma coisa assim, minha. Tanto que um outro case que eu vou te contar, que é do marido da minha empregada. A minha empregada doméstica, um belo de um dia chegou aqui em casa dizendo que o marido dela ia morrer de tanto trabalhar. Eu falei assim, como assim morrer de tanto trabalhar? Ela falou, ele trabalha à noite numa padaria, ele é padeiro, e o dono da padaria tranca a padaria quando ele entra e abre só de manhã. Que isso? E ele tem diabetes, ele está tendo crises de diabetes, eu tenho medo que ele vai desmaiar e vai morrer dentro da padaria. E aí, o que acontece? Eu fiquei assim, mexida com o caso dele. Falei, pede para ele vir aqui amanhã para a gente conversar. Aí ele veio, ele me contou que ele não tinha folga, trabalhava de segunda a segunda, das 10 da manhã às 6 da manhã, que a empresa não contratava outro padeiro para fazer rodízio com ele à noite, que ele é o único padeiro da noite, que ele fazia sozinho quase todos os pães, tinha 2 padeiros de manhã e ele à noite. Ele fazia a mesma produção dos 2 de manhã. Então ele estava assim, extremamente estressado, a diabetes dele estava lá em cima, ele estava com risco de vida. E ele disse que ele não aguentava mais, né? Porque sem folga, sem férias, sem intervalo. E eu perguntei para ele, por que você fica trancado na padaria? Ele falou, porque eu fico sozinho, ninguém mais trabalha à noite, o dono da padaria não confia em deixar a chave comigo. Então, 10 horas, quando ele sai, ele me tranca, e 5 horas da manhã, quando ele abre a padaria, ele deixa eu sair. Aí eu falei, nossa, aí pronto, né? Já me envolvi com o caso, não aguentei, aí pronto. Fui fazer denúncia no Ministério Público do Trabalho. Outras pessoas que estavam na padaria vieram contar coisas para mim, tipo uma moça veio contar para mim que ele tinha mania de, quando as empregadas estavam grávidas, de jogar laxante no café dessas empregadas para ver elas terem dor de barriga, diarreia. Mulher grávida. Não. Claro que ele fazia com uma empregada que era negra, então ele era racista,
ele chamava ela de apelidos pejorativos. Aí eu falei para o Genilson, né, para o cliente, falei assim, olha, pega a cartinha de próprio punho de todas essas pessoas que eu levo no MPT para fazer a denúncia. Patrícia, juro, quando eu peguei as cartinhas dessas pessoas e comecei a ler, eu chorei. Não. Eu chorei e falei assim, não é possível que uma pessoa possa trabalhar em umas condições como essa. Não é possível que tenha empresário nesse país que trate uma pessoa dessa forma. Aí peguei as cartinhas, levei no MPT. Bom, MPT fez, a Gisele falou, praticamente trabalho análogo à condição de escravo. Exatamente. Aí levei no MPT, aí o MPT fez denúncia. Assim, eu fechei a padaria. Era uma padaria do bairro, eu praticamente quebrei o dono da padaria. Por quê? Além da ação no MPT, que ele teve que enfrentar, eu entrei com ação trabalhista. E o Genilson falava para mim assim, doutora Adriana, ninguém nunca ganhou uma ação trabalhista contra ele. Aí eu falei assim, como assim? Aí ele compra juiz. Eu falei, não tem como comprar 90 varas do trabalho de São Paulo? Como assim? Aí eu falei, bom, você está dizendo que ele nunca perdeu nenhum processo? Ele falou, ele nunca perdeu nenhum processo. Aí o que eu fiz? Puxei todos os processos da empresa. E vi que tinham poucos, eram uns 4 ou 5, e todas sentenças improcedentes. Mesmo? Eu falei, alguma coisa está errada aqui, alguma coisa muito estranha. Aí eu puxei todas as sentenças e puxei toda. Eu sou teimosa, eu vou até, sabe, o último. Aí eu puxei as atas de audiência. Quando eu percebi, adivinha o que eles faziam, Patrícia? O que eles faziam? Casadinha? Não, era sempre a mesma testemunha, era o seu João e o seu Manuel. Todas as audiências, quem era o seu João e o seu Manuel? E o seu João e o seu Manuel falavam o que o advogado mandava falar. Aí o Genilson disse para mim que é verdade, que o seu João e o seu Manuel ganhavam R$ 50 por dia mais almoço para ir testemunhar pela empresa. Nossa! Aí eu fui para Aí mexeu com o seu brilho. eu fui para audiência para guerra, né? Todas Sei. as atas de audiência na mão, tudo assim preparado, olhando frase por frase do que eles iam responder. Chego lá no dia da audiência, quem está lá? Seu João e seu Manuel. Exatamente. Exatamente. Aí, na hora que o seu João sentou na sala de audiência, eu já olhei para a juíza e falei, excelência, suspeito porque tem interesse no processo. Aí a juíza falou, qual é a alegação, doutora? Eu disse, ele recebe R$ 50 por dia mais o almoço. A testemunha ficou branca, olhou para mim. Aí a juíza falou, a senhora tem prova disso? Eu disse, não, mas é verdade. Aí a juíza falou, a senhora não tem prova, vou ter que prosseguir o depoimento. E eu explico para os meus alunos por que eu fiz isso. Eu sei que eu tinha prova, já para poder a testemunha, para a testemunha já ficar nervosa, né? Ou essa advogada já sabe. Aí a juíza falou, então eu vou prosseguir, doutora, não tem prova? Não, não tem prova, mas a testemunha sabe, excelência. Assim. Aí tá bom, começou o depoimento. Já provocou a testemunha. Você já provocou. Já provoquei a testemunha e falei para a juíza assim, excelência, pode advertir de novo que se mentir vai preso. É importante que a testemunha saiba, né? E assim, eu acho que a gente vai criando uma imagem. Os juízes já sabem, né? Se eu estou falando, eu não estou falando porque é uma tática. Já sabe, já me conhece como advogado, já sabe, a doutora Adriana está falando, alguma coisa tem aí, né? Essa audiência já tem. Tem juiz que às vezes eu vou fazer audiência, já olha e fala, ih, doutora Adriana, essa audiência vai demorar umas 3 horas hoje. Meu Deus do céu. Acaba dando um pouquinho mais de trabalho, né? Assim, com esses casos, eu acabo fazendo um pouquinho mais de trabalho. É a sua vocação, né? Sua vocação. Aí, o que aconteceu? O seu Manuel tá lá e ele fala, qual o horário dele de trabalho? Para não dar hora extra noturna, da quinta hora até a sexta da manhã, o que ele falou? Que ele saía às 6 da manhã. Que ele saía às 5 que ele entrava às 5 da manhã e não às 6. É. Aí eu tava com o depoimento dele em outro processo, onde ele dizia que o horário dele de trabalho era das 5 até as 13. Aí eu olhei para a juíza e falei, excelência, como eu disse, ele está mentindo, ele é suspeito, está sendo comprado para a empresa para testemunhar, e eu tenho agora a prova, excelência, está aqui a ata. Aí o juiz olhou a ata, olhou para ele, o senhor disse que seu horário era qual? Ele repetiu, das 6 às 13. Aí a juíza, mas aqui no outro processo, o senhor disse que era das 5 às 14. Ele disse, sim, nesse outro processo eu disse isso. Aí o juiz olhou, mas qual é a verdade? Aí ele falou, nesse processo é das 5 às 13. Aí, decorado! Sim. Eu acho que não tinha nem noção do que ele fazia, né? Bom, aí desestruturei, a juíza já mandou
oficiar, né? Eu vou oficiar aqui o Ministério Público por falso testemunho, já prosseguiu um depoimento muito dura, e aí o cara já amarelou e já contou tudo. Já falou toda a verdade, que ele ficava trancado na padaria, já falou... Ganhei tudo, rescisão indireta, danos morais, todas as verbas rescisórias, assim, bonito. E o processo não conseguiram reverter até o TST, e o TST de vez em quando escolhe alguns casinhos e faz aqueles vídeos, as vinhetas. O meu foi para lá. Aparece lá no TST, padeiro de Arujá ficava trancado na padaria e pede rescisão indireta. Era o meu processo. Aí eu sei que eu quebrei quase a padaria, né? Porque, imagina, com essa ação no MPT, ação trabalhista. E o pior, Patrícia, é que depois o que aconteceu foi que o Genilson recebeu dinheiro, imagina para uma pessoa que ganhava R$ 1.100, ele recebeu quase R$ 200.000, e eu, como combinei com ele, eu não cobrei honorários. Eu fiz esse trabalho a título filantrópico. Nossa, paixão. Zero, justiça. Era a minha forma. Eu falo que eu não faço trabalho voluntário, eu não tenho trabalho voluntário. Então, meu trabalho voluntário é ajudar nesses casos. E aí, a minha empregada, acabou, ele, quando recebeu dinheiro, acabou se separando dela. E ficando com uma cabeleireira mais nova, bonitinha. Na hora que ele entrou no dinheiro, ele acabou... E a minha empregada reivindicou que pelo menos os 30% que eu, como advogada, teria cobrado, teria que ficar para ela. Né? Porque ela que indicou, né? Ele não quis ficar com ela, mas ela que indicou. Aí eu falei, olha, eu já fiz a minha parte, eu não sou advogada de família, agora eu não posso resolver a relação entre vocês. A minha parte eu fiz. Agora vocês têm que ver o que vocês vão fazer. Então, esse é um caso, é um case que eu conto para os meus alunos, né? De que você, quando pode, você tem uma atividade, uma forma de você fazer um pro bono, né? Você tem uma forma de ajudar as pessoas. E são essas situações que às vezes aparecem à nossa porta que a gente não pode virar as costas, né? E então, para mim, tanto faz, Patrícia, ser reclamante ou reclamada, né? Eu sempre procuro escolher clientes onde eu acredito que eles estão falando a verdade e que são pessoas que precisam da minha ajuda para fazer justiça. Esse é o objetivo. Seja reclamado ou reclamante. Eu tenho alguns casos de reclamada, assim, também fantásticos, assim. E qual que é o próximo caso? Que eu já estou curiosa. Vou contar tem um outro caso de uma reclamada que, assim, eu fui numa reunião com uma empresa, uma sociedade de arquitetos, e aí eu cheguei nessa empresa e um dos sócios majoritários da empresa falou para mim, olha, nós éramos uma sociedade de arquitetos que demos muito lucro, faturamos bastante, os sócios receberam dividendos. Quando estava tudo bem, o casamento estava ótimo, estava todo mundo bem. Agora, antes da pandemia, né, em 2017, 2018, quando veio a crise, o pessoal acabou não recebendo mais divisão de lucros e a gente teve que, inclusive, diminuir as retiradas. E aí, alguns sócios não quiseram mais brincar. E alguns sócios começaram a ameaçar que iam entrar com ação trabalhista. E assim, quando eu fiz a reunião com esse cliente, eles já estavam assim com aquela visão do tipo, olha, é melhor a gente fazer acordo, porque a Justiça do Trabalho a empresa não ganha. Um dos sócios disse, eu não acredito na Justiça do Trabalho, não acho que eu tenho chance de ganhar. Eu queria que a senhora me ajudasse a resolver essas ações trabalhistas que estão surgindo, fazer acordo e resolver isso. E eu comecei a olhar o caso e disse, não, eu acredito na Justiça do Trabalho e a gente tem chance sim de ganhar. Você sustentou? Sustentei e disse, deixa eu analisar melhor os documentos. Aí eu olhei os documentos. Então, tinha ata de assembleia, os sócios recebiam dividendos, de divisão de dividendos no final do ano. Então, eles já tinham total autonomia de sócio em relação ao horário. O sócio simplesmente comunicava se ele ia hoje trabalhar ou se ele não ia. Os e-mails, eles não mandavam e-mails tipo eu para você como chefe. Mandava para a equipe, eles trabalhavam em equipes, em projetos. Nossa, mas aí aquela tese que o professor Mauri usava, e tudo persona, né? Era bem... Trabalhavam, não tinham chefe, eram líderes de projetos. Exatamente. Né? Então eu falei, eu acredito que tem muitas chances nesses processos. E aí, assim, que aconteceu alguns casos, a gente fez acordo até para questão de honorários, né? Porque você gasta de honorários, o cliente muitas vezes prefere fazer um acordo para evitar o risco na frente.
E aí eu fiquei com duas ações. Uma, eu perdi na sentença de primeiro grau e a outra eu ganhei. E aí eu fui para o tribunal. E no dia que eu fui fazer a sustentação oral desse que eu perdi, um dos sócios, que é o cliente, disse: olha, doutora, seja o melhor, que seja feito o que é melhor, mas eu vou dizer para a senhora, eu não acredito que a gente vai ganhar. Falou? De novo ele repetiu: eu não acredito no X trabalho. Aí isso me deixa mais... Aí, nossa, eu quase não dormi naquele dia, estudei o caso 300, fiz aquela sustentação oral escrita impecável. Se precisasse, despachei memoriais, insisti com a desembargadora. Né? A desembargadora olhou para mim e falou assim: a senhora não é sócia? Parecia que eu era sócia da empresa, né? Do jeito que eu estava defendendo o cliente, né? Falei: não, é que eu acredito na causa, acredito realmente nesse processo. E aí eu fui para a sustentação oral e virei. A sentença foi jogada improcedente. Que delícia! Né? Aí é uma delícia quando você acredita, e aí, claro, né, eu liguei para o cliente e falei: tá vendo? Eu não disse que era para acreditar no X trabalho? Existe justiça, seja para reclamante ou para reclamada. O advogado, o que ele tem que fazer é realmente acreditar no seu processo e fazer um bom trabalho. Eu vejo alguns processos que a parte tem direito, mas que muitas vezes o advogado não soube, né, trabalhar isso dentro do processo. E aí o que acontece é que, eu não sei, alguns advogados, eu vejo, não se envolvem com o caso. Eu, quando dou aula, eu faço algumas sugestões para que o advogado faça essa diferença. O que você sugere para um advogado fazer a diferença num processo? Assim, primeiro, eu acho que você tem que dar uma atenção para o caso especial. Eu vejo muitos advogados que trabalham com processos em massa. Eles não sabem nem o nome do cliente que eles estão defendendo. Eles não sabem nem na audiência que audiência eles estão fazendo. Quando você trabalha com contencioso em massa, todos os clientes só mais um número, né? Então, eu nunca gostei de trabalhar contencioso em massa. Eu prefiro ter menos clientes, mas eu poder dar um atendimento mais personalizado. Conhecer os meus processos, conhecer os meus casos. Eu acho que um atendimento mais personalizado aumenta as chances de sucesso. Então, isso é muito importante. E eu sempre fui uma advogada detetive. O que é uma advogada detetive? Me conta sobre isso, me conta. Eu sempre, quando eu pego um cliente, eu vasculho tudo sobre o cliente antes de entrar com a ação. Então, por exemplo, se eu peguei uma reclamada, eu vou ouvir a história da empresa, eu vou pesquisar se tem ações anteriores, eu vou falar com o advogado que foi advogado antes de mim. Eu ligo para o advogado que foi advogado antes de mim para conversar, para saber, e aí? Por que você não está mais advogando para essa empresa? O que aconteceu? Muitas vezes o colega te fala: olha, a empresa é péssima para advogar, não pagam, né? Não pagam em dia, não jogam todas as coisas em cima. Ou seja, uma advocacia personalizada faz toda a diferença. Por exemplo, reclamante. Reclamante chega no escritório. Tem um outro caso para contar. Chegou uma moça aqui no escritório, indicada por uma vizinha, fala: ai, a minha irmã, pelo amor de Deus, você pega, ajuda ela, foi demitida por justa causa, coitada dela. Eu falei: tá bom, vamos ver o que eu posso fazer para ajudar. Aí a moça chega e fala que foi demitida por justa causa, porque acusaram ela de ter furtado e ela não fez nada disso. Aí, assim, justa causa, Patrícia, é uma coisa que eu fico muito com o pé atrás, porque eu sei que as empresas, como advogada de empresa, eu sei que a empresa pensa duas vezes antes de mandar embora por justa causa. Então, para eu pegar um caso de justa causa, eu preciso realmente investigar e ter certeza se a empresa não tem razão. E o que eu faço em casos de justa causa? Eu não entro com a ação imediatamente. Eu ligo para a empresa e eu quero saber das provas. Já que eu tenho direito constitucional à contraditória e à ampla defesa, eu notifico a empresa e eu quero que a empresa me apresente as provas antes. Você faz isso antes? Isso, eu entro com a notificação, falando que, baseado na Constituição Federal, eu tenho direito à ampla defesa e direito a contraditório. E que eu quero fazer uma reunião e conhecer. Eu tive já casos em que eu fui conversar com a advogada reclamada, que já me conhecia, e a gente bateu papo sobre o caso, ele me mostrou todas as provas, eu falei: eu não vou entrar com essa ação. O senhor tem razão na justa causa. Realmente, eu também teria dado a justa causa. E não pego o processo. E esse caso... Nossa, mas isso é muito singular.
E esse caso que eu não peguei o processo que eu estou te contando, anos depois, o cliente me ligou e falou, doutora, a senhora não quis pegar meu caso, e realmente o advogado pegou meu caso e eu perdi. A senhora tinha razão, né? Eu quis entrar para ver se eu ganhava alguma coisa, mas a senhora tinha razão. Talvez eu não deveria ter entrado, porque agora eu vou ter que pagar sucumbência, custas e tudo mais. Então, assim, justa causa, eu olho antes. Eu falo com a advogada reclamada. Eu mando uma notificação falando que eu quero ter acesso, ligo para o advogado e falo, olha, antes de eu aceitar o cliente, eu quero, doutor, entender. Se o senhor me convencer, eu não vou pegar esse caso. Né? E aí tem casos que o advogado diz, não, doutora, sabe o que é? Assim, eu não tenho provas, eu não tenho muito argumento. Falou, doutora, então o senhor tem uma coisa, eu vou entrar com a ação. O senhor não tem uma coisa muito fundamentada. Eu peguei um caso esse ano que a justa causa dizia assim, olha, você usou o carro da frota e teve multas. Mas que multas? Que carro? Usou quando? Que código de conduta? Qual é a cláusula do código de conduta? Aí liguei para a advogada reclamada. A advogada reclamada enrolava tudo. Olha só um parênteses, professora. O Lauro, que é do meu grupo de estudo com o professor Guilherme, disse que você atua como é nos Estados Unidos. Mas é um pouquinho de influência por eu ter estudado lá. Isso tem muita... como eu estudei um ano lá, e os advogados americanos, eles têm essa tendência de que se você tem a prova do direito da parte contrária, você é obrigado a mostrar essa prova, né? E você tem que ser um advogado muito mais negociador. Então, eu sou muito negociadora e eu trabalho muito nesse contato com o cliente e com o processo. Você gasta mais tempo, Patrícia, você gasta mais tempo para fazer isso. Pesquisar o cliente, falar com o advogado, entrar com notificação. É muito mais fácil, o cliente vem hoje, senta com a petição inicial amanhã. Mas você tem muito mais certeza, né, de que você vai ter chances de pegar aquele processo. A maioria dos processos que eu entro, eu ganho. Assim, eu tenho pouquíssimos processos que eu perdi. Então, por quê? Porque eu faço essa triagem muito forte. Seja pela reclamada, seja pelo reclamante. Eu olho as teses da reclamada nos outros processos. Pode ser uma empresa que tem um monte de ações iguais à minha, eu já olho. Eu já sei qual é, se ela está perdendo na perícia, se ela não está, o que os juízes estão entendendo sobre Então, o seu trabalho é artesanal. Ele acaba sendo artesanal. Eu tenho uma boutique, né? É boutique. Eu tenho pessoas que me ajudam, eu tenho uma equipe, né, que me ajuda. Tenho o meu sócio, que é o meu marido, né? O Lauro falou, eu faço acordos pré-judiciais. Laura, eu sou muito boa de acordo. É muito difícil. É o Lauro que eu te falei, que é do meu grupo. O Lauro, ele faz acordo no tribunal, ele trabalha lá. E ele é do meu grupo. É ele que falou que você tem essa formação americana. Eu faço muito acordo, porque o que acontece? Por eu advogar tanto para reclamada e reclamante, embora a minha experiência seja de reclamada, né? A minha formação foi 10 anos de escritório de advocacia de reclamada. Mas aí, o que acontece? Se eu estou de um lado ou do outro, como eu sei quais são os argumentos de um lado e de outro, fica mais fácil o acordo. Então, PJ, chega uma discussão de acordo de Olha PJ. quem entrou agora, o Jorge. Qual Jorge? O Jorge Pinheiro. Oi, Jorge, tudo bem? Olha que honra. Ele será meu convidado. O Jorge é um grande nome. Também é um dos advogados que me inspiram, tá vendo? Olha, que honra estar aqui. Eu tenho pouca proximidade como eu tinha de você, e eu o admiro de longe. Vou dar um exemplo para você do pejotismo. Vai, eu estou pela reclamada. O reclamante fala, doutora, tem que fechar acordo, eu quero 400 mil, porque você sabe que é PJ, a jurisprudência fácil, eu vou ganhar. Aí eu estou pela reclamada, eu falo, doutor, é o seguinte, o senhor é PJ, o senhor não declarou imposto de renda como pessoa física, eu vou pedir para o juiz intimar a receita. Olha, eu já fiz os cálculos aqui. Se o senhor tivesse que pagar imposto de renda pessoa física, o senhor teria que ter pago 100 mil. A ação é de 400 mil. Então, vamos lá. 300 já, 100 mil já está fora. A gente está falando em 300. E além desses 300, na minha defesa, eu vou pedir para o juiz, se reconhecer vínculo de emprego, não reconhecer o valor da nota fiscal. Reconhecer o valor do salário desta categoria. Porque eu tenho outros trabalhadores aqui na empresa com este cargo e salário diferente. Eu vou falar, senhor juiz,
O valor da nota fiscal não é o valor real do salário, é o valor que a empresa paga, tendo em vista a questão dos encargos. Mas, se o senhor olhar quanto que ganha um salário de uma pessoa desse patamar, é 3 mil, 4 mil reais. Aí eu olho para o advogado e falo, sabe quanto que vai dar, então, a sua ação? Não vai dar 100 mil. Então, meu acordo de 100 mil está muito bom, está justo. Por quê? O senhor está recebendo um valor de imposto de renda que o senhor tinha que pagar e não fez, está recebendo em cima de um salário real de empregado de mercado, o senhor devia ter entrado com a ação pedindo em cima do salário de mercado e não da nota fiscal, e assim, vai ser justo para ambos os lados. Aí o advogado fica, né, e acaba fechando acordo, que é com medo da minha defesa, que eu vou falar isso mesmo. E eu coloco isso na defesa e falo isso em audiência. E quando eu estou pelo lado de lá, se eu estou pelo lado reclamante, no caso de pejotismo, eu falo, olha, doutora, mas é o seguinte, a empresa teve vantagens nisso. Eu não paguei imposto de renda da pessoa física, mas a empresa não pagou INSS durante 5 anos. 28,8% de INSS em cima do valor da nota fiscal durante 25 anos vai dar uma contingência muito grande para a empresa também. Então, vamos fechar aí no meio termo? Ou seja, eu conheço os argumentos dos dois lados. Você atua para os dois. Hã? Porque você atua para os dois. Porque eu atuo pelos dois. Embora a minha experiência seja muito maior de reclamada do que de reclamante, sempre tive mais processos de reclamada, mas eu consigo colocar dos dois lados. Eu atuo para os dois também. Eu consigo olhar para os dois lados. Eu falo que eu atuo para quem tem direito, para quem precisa de justiça, seja reclamante ou reclamada. Existe reclamante que são pessoas extremamente oportunistas e tem empresas também que são péssimos empresários. Mas eu acredito que existem os dois também, bons empregados e boas empresas. Por isso que eu te falei, Patrícia, eu faço essa triagem no meu cliente. Eu não consigo pegar um cliente que eu não acredite na causa. E aí, quando eu acredito na causa, não tem... Olha isso, olha como minha percepção e meu feeling é exato. Olha como você é uma inspiração. Eu sou um pouquinho diferente, né, do tradicional. Tipo, em sustentação oral, aquele caso que eu queria muito, eu ganho. Pô, já teve 2 ou 3 vezes de sustentação oral que eu fiz assim, sabe, assim. Os embargadores olharam para mim, que delícia! Risada. Mas assim, eu não me contive de alegria de que eu ganhei, né? Que no time eu falei assim, gente, eu ganhei, eu queria muito. Teve um caso que eu chorei, Patrícia. Teve um caso verdade! Pois é. Eu já tive sustentação oral que eu saí assim, flutuando de felicidade quando eu ganhava. Eu também não consigo conter a minha emoção, não. Não consigo. Teve um caso que eu chorei que nem uma criancinha. Chorei assim. Que foi, eu até me emociono quando eu me lembro, que foi um caso que o meu marido indicou uma moça que trabalhou com... Você tem 4 minutos para esse caso, você consegue? E não contei todos os outros ainda, tinha um monte. Não, a gente ainda vai marcar outras. Esse caso foi um caso de assédio moral, que como a minha tese de doutorado foi sobre assédio moral, e esse caso foi sobre assédio moral. E assim, a moça que veio me procurar, ela trabalhou para banco, né? E eu juro que eu nunca, eu tento o possível, não advogo para banco, exatamente por conta dessas questões do que eu vejo, né? E aí, o que aconteceu? Ela era amiga do meu marido falou, pega o processo para ajudar, e ela sofreu um assédio moral muito forte. E aí, eu fui para a audiência com 3 testemunhas, as 3 testemunhas falaram tudo para a juíza, e o banco não conseguiu levar ninguém do banco disse que ia lá falar contra a minha cliente, porque sabiam que era verdade, nenhuma testemunha concordou. E quem foi de testemunha da reclamada? O assediador. Bom, a audiência foi maravilhosa. Eu saí da audiência e falei, ganhei o processo. Porque 3 testemunhas, a reclamada só tem uma, e é o assediador, que a prova dele não é uma prova válida, afinal eu não posso me incriminar, né? Fazer prova contra mim mesma. É claro que o assediador negou tudo na frente da juíza. E eu fiquei super feliz, falei, ganhei o processo. Inclusive, nesse processo de assédio moral, eu intimei o Ministério Público porque era uma denúncia de assédio moral coletivo, e o MPT participou da audiência e fez pergunta. Eu sou super amiga do MPT, porque nesses casos tem que ter MPT. Aí o MPT foi, eu falei, ganhei o processo. Quando veio a sentença, Patrícia,
A juíza pegou trechos dos depoimentos das minhas 3 testemunhas e escreveu assim: a testemunha disse, eu acho que, eu penso que, eu Nossa, não me ela recordo distorceu bem, tudo. mas acho que. Aí, e ela anulou o depoimento das minhas 3 testemunhas e disse que o ônus de prova do assédio era meu e que eu não produzia a prova e julgou em Que é processo. isso? Aí ela mexeu com você. Patrícia, eu chorei porque assim a minha cliente estava com depressão, ela estava morando sozinha, o medo de eu ligar para ela e contar, de ela ver essa sentença. Aí meu marido ligou, porque é amiga dele, meu marido ligou para irmã dela, para ir na casa dela para contar. Olha, assim, foi a pior coisa do mundo. Aí eu falei para ela, você pode ter certeza que eu vou virar isso no tribunal. Certo. Você vai ter o meu empenho de que essa sentença não vai ser mantida. Patrícia, sabe o que eu fiz? Olha isso, olha o que eu aprontei. Eu Eu tô doida pra saber. Tô doida. peguei o nome da juíza, procurei no sistema do PJE todas as sentenças dela de assédio moral e eu verifiquei que esse argumento dela de anular o depoimento das testemunhas com essa questão de dizer que acho que, penso que, ou seja, ela disse que o depoimento não é certeiro, que a testemunha não mostra convicção. Isso era costume dela. Praxe dela para tirar o processo da frente. Ela não tinha uma ação de assédio moral procedente. Ou seja, provavelmente ela era uma assediadora. Ela era uma assediadora. E aí, depois eu fui descobrir na vara que ninguém aguentava trabalhar com essa juíza, que era uma juíza substituta, assim, super difícil. Ela era uma assediadora. É claro que ela não vai reconhecer assédio moral de ninguém. Então, o que eu fiz? Quando eu fui despachar o processo, eu fui falar com a relatora e levei as sentenças. E falei, por favor, olha o que essa juíza está fazendo. Eu falei, eu não vou entrar no CNJ, não vou tomar nenhuma postura, mas eu estou na dúvida se eu devo juntar isso no processo ou não. Vim aqui despachar e ouvir a opinião da senhora como relatora experiente, como uma profissional, uma grande juíza, porque eu acredito que os juízes que estão aqui no tribunal são os mais experientes. A senhora já passou por isso, já foi uma juíza de primeira instância, jovem. A desembargadora olhou para mim e falou, doutora Adriana, eu entendi, não precisa fazer nada. Eu falei, a senhora quer ler as sentenças? Ela falou, não, eu confio na sua palavra, eu sei, a sua indignação está no seu rosto. Ela falou, eu vou analisar esse caso com muito carinho. Ai, que beleza! Não precisa juntar as sentenças. Eu não juntei as sentenças e fui sustentar. Virei o processo. Parabéns! Integral. Ganhamos tudo. Aí eu liguei para minha cliente. Amor, você vai ter que finalizar, amor! Ai, Patrícia, chorei tanto. Chorei quando perdi e chorei quando ganhei. Sabe assim? Olha, gente, nós vamos ter que despedir agora, infelizmente. Olha. Já estamos no final, né? Não, faltam 4 minutos só. Senão eu não gravo. Eu quero que isso fique gravado, porque eu tô apaixonada por seus casos. Eu agradeço muito. Tô super feliz. Meus alunos que estão aqui, a minha irmã está assistindo, um monte de todos os meus colegas do meu grupo. Olha que prazer essa live. Eu acho que é assim, né? O Lauro falou case de choro. Eu acho assim, o advogado, mensagem final. O advogado, como qualquer profissional, tem que fazer aquilo que ama. Eu amo ser advogada, eu amo ser professora. E você tem que fazer com um objetivo espiritual. Por que você está fazendo essa profissão, né? Qual o seu objetivo, né? Nessa profissão? Agora, o objetivo é... Amor, nós vamos ter que explicar. Não vai gravar. Eu quero agradecer a todos. Um grande beijo. Eu me apaixonei por seus casos. Tchau. Gente, super obrigada aí de vocês terem ouvido. Eu agradeço a todos. Um abraço aí para a Lígia, Michele, todo mundo, Jorge. Tchau. Tchau, Patrícia.